falar de terem uma família. Você falou que estava na Tava praia. na praia, né? Voltando, olha, Ele até foi para um outro estado, atrás de um outro cara. Isso. E você falou que, inclusive, você nunca pensou em ser pai. Isso. Nessa época que nós estávamos na praia, passou uma criança com um pai. Parece aquelas cenas de filme mesmo, Beto. Brincando, assim. E aquilo me tocou tão grande. Aquilo me tocou muito, assim, que eu não sei explicar. E aquilo despertou o sentimento de ser pai. Ele sempre falou que queria ser pai. Inclusive, ele tinha os nomes das crianças já formadas. E eram três? Eram 3 crianças. 2 meninos e uma menina? Tudo, do jeito que veio. vieram. Do jeito que veio. E os nomes, inclusive, eu tive direito de escolha de nome, né? Os nomes dos meus filhos foram nomes que ele colocou. As crianças não vieram já com nomes delas? Por incrível providência divina que seja, o Gabriel já veio com o nome de Gabriel mesmo, que é o que ele já queria. A Fernanda Verônica, então a Verônica, que é o nome que ele queria. Mudou o nome deles, claro, porque mudou. E o Lorenzo era bebê, então foi alterado o nome, porque bebê, dependendo da idade, pode. Então foram os nomes que já Qual vieram. era o nome do Lorenzo, original? O nome inicial era Vinícius. Original não, desculpa, inicial era Vinícius, virou... Isso. Passa a ser Lorenzo porque estava na idade que vocês podiam Exato. adequar o A partir nome. do momento que a criança não identifica-se com o nome, pode ser alterado. Então, por exemplo, se uma criança chama ela pelo nome, bebê que seja, se ela já olha, já identificou que é o nome. Até então, na época, não identificava. Tá. Aí você viu o pai passando com o menino. Aí quem vai atrás de tudo, né? Aí eu fui atrás Mas você falou pra ele que vontade de ter... Falei, nós conversamos. Lá na ele, praia. na hora, não é isso que eu quero, é perfeito, maravilhoso, tudo. Que ano? Foi em 2010 que a gente começou a procura, que a gente começou a conversar sobre. Aí logo que eu voltei, teve esse problema de ter ido para outro estado e tudo mais, mas voltou, pediu perdão, me escolheu, todo aquele rolo todo. Ok, nós vamos dar continuidade? Vamos. Aí eu comecei a correr atrás dos processos de adoção. Então quem foi correr atrás? Tudo fui eu, né? Ele só aceitava mesmo. Aí eu lembro que em 2011 nós já tínhamos ingressado, já tínhamos feito tudo. Terminamos, inclusive, em 2011. E eu estava, como assim? A gente acabou de entrar na fila de adoção, tá tudo certo. E a gente vai terminar? Ele que quis terminar? Ele quis terminar. Por quê? Ele quis ter mais um estágio de adolescente precoce dele e sair com outras pessoas. Tudo bem, né? A gente ficou acho que uns 2 meses nessa época, 2 a 3 meses separados. Inclusive a gente chegou aí em reunião em período de separação, assim, sabe? Tipo, em período, não sabe se vai ou não, e chegou aí, inclusive, numa das palestras. Aí, palestra de adoção, é isso? Tá. Chegou ainda a ser meio que separado. Depois a gente voltou e demos continuar. E voltamos, né? E não tínhamos saído da adoção ainda, né? Então estava tudo certo. Nós tínhamos voltado, vamos ser felizes para sempre. Nós acabamos de entrar na fila de adoção. Pronto, mais um passo para o que eu quero. Minha família vai estar aí. Sua mãe já estava mais próxima de você? Já estávamos mais próximos. Você me falou que sua irmã é a Cristiane. A Cristiane. Cristiane, você me falou que ela gosta muito do canal. Muito obrigado, Cristiane. Um beijo de novo para você aqui. Ela e vocês hoje, pelo que você me falou, são sócios, são próximos e tudo mais. Mas você ficou muito tempo afastado da sua família. A sua família já estava mais ali perto de você? Você já estava voltando a ter uma convivência com sua mãe, com sua irmã? Sim. A minha mãe, voltando lá atrás, a gente ficou um ano e meio sem a gente conversar. Ela voltou a conversar quando eu fiquei em coma. Fiquei 2 dias em coma. Coma? Fiquei Como 2 dias que você ficou em coma? Eu tinha tomado alguns remédios, né? Que nós estávamos separados. Eu tinha tomado alguns remédios. Eu estava em tratamento. Isso no começo? Lá no começo, 2007. Você tentou tirar a própria vida? Isso. Aí eu fiquei em coma. Aí foi quando a gente começou a voltar e tudo mais, que a gente começou a voltar a conversar. E aí minha família começou a ficar próxima. Então realmente foi depois desse período. Logo no começo você já voltou. Começamos a um processo de adaptação. Não era uma proximidade real ainda, né? A proximidade efetiva que eu tive com a minha família foi com as crianças. Quando a chegada delas. A chegada das crianças realmente assim meio do que zerou a... Mas sua mãe gostava dele? Não. Do Ricardo? Nunca gostou. Sua irmã? Minhas irmãs toleravam. Mas era sempre respeitoso. Quando você falou que ia ter filhos com ele, o que elas falaram? Na verdade, eu só falei para elas, para minha família, só quando as crianças fossem vir.
Até então, todo o processo de adoção, todo o processo de espera foi em off. Foi Amigos em seus sabiam? Poucas pessoas. Eram duas. E eles achavam legal, vocês dois adotaram, ou ficava preocupado com esse vai e volta de vocês? Não. Só o vai e volta já seria pelo que você me conta, já é uma característica muito forte da relação. Depois, assim, com o tempo a gente teve muita volta, mas em 2010, 2011 teve essa quebra, depois era mais brigas. Quem esteve muito também próximo... já é um problema. Mas quem só tinham 2 amigos nossos, assim, que eram próximos, Beto. Eles que hoje não até falaram hoje a nada pra você? Thaís, que eu falo, tinha duas amigas mesmo, que a Michelle e a Tati, que se afastaram depois de um tempo, justamente por causa do Ricardo, mas a única que ficou muito tempo e até hoje, inclusive se tornou madrinha dos nossos filhos, foi a Thaís. É a única que presenciou tudo. Todos os outros ela amigos... não falava nada para você? Ô, Léo, cuidado, você e o Ricardo. Alguma coisa por você. Falava, mas assim, Beto... Você não ouvia? Existia uma... A gente não ouve nessa hora. Não era, a gente só ouve o que a gente quer, Beto. Sim. E é o que eu queria meus filhos, Beto. Não importava o que você falasse. Estava pronto. Estava no forno. Entendi. E aí, como é que chegam os seus filhos? Porque eles são irmãos, são irmãos pela mesma mãe, pelo mesmo pai, é isso que eu entendi? Os dois, né? A Fernanda e o Gabriel são do mesmo genitor, e o Lorenzo não. Então, só os dois são do mesmo genitor. O Gabriel e a Fernanda, nós conhecemos eles num abrigo. Nós fomos fazer um projeto social que na época não era nem recomendado. Inclusive, até hoje não recomendo, porque nem todas as crianças estão disponíveis para adoção, né? Então nós fomos a nível de realmente fazer um trabalho social. O que você não recomenda? Eu não entendi. Desculpa. Fazer visitas em abrigo, fazer esse projeto. Eu não recomendo. Quem está na expectativa de adoção, não recomendo porque, Beto, não estão disponíveis para adoção. É todo um processo. E você pega um carinho, eles também pegam um carinho por você, e você não necessariamente você vai ficar com nenhuma daquelas crianças. É a grande probabilidade, inclusive. E a gente começou a fazer esse trabalho social nesse abrigo, em Itaquaquecetuba. E a gente começou a empenhar mesmo. Viramos padrinhos desse abrigo, inclusive. Então fizemos rifa, fazemos todo esse trabalho social lá. Que ano isso? Isso foi em 2012. E a gente começou a fazer esse trabalho social, esse trabalho. E nós conhecemos a Fernanda e o Gabriel lá. Já em 2012? Mas a gente não eram nossos filhos. Éramos pais perto do abrigo. Ela tinha o quê? A Fernanda tinha 7 anos, o Gabriel 1 ano e 10 meses. Tá. Né? Então foi no final de 2012 ali, que foi no Dia das Crianças que a gente foi fazer esse trabalho. Eu lembro desse dia, Beto, quando eu fui visitar o abrigo, o Gabriel, ele sempre foi marrudo. Foi quem? Desculpa. Marrudo. Marrudo. Tá. Bravo. E ele só conhecia uma palavra, não. E quando eu peguei o Gabriel, ele estava lá brincando. Aí eu peguei o Gabriel, ele veio no meu colo, tal, tudo. Na hora, todos os funcionários do abrigo parou. Porque o Gabriel não ia no colo de ninguém. De ninguém. Não importa quem era. Era só as tias e acabou. Visita, não pegava o Gabriel. E o Gabriel ficou comigo ali. Inclusive o Ricardo chegou, nossa, estão falando que ele não vai com ninguém. E assim ficou. Aí, coincidentemente, a gente descobriu que o Gabriel tinha uma irmã lá. E a gente foi conhecer a Fernanda. E a Fernanda tinha aversão a qualquer pessoa, inclusive, né? Porque, afinal, a Fernanda, para as pessoas que estão nos assistindo, é muito complicado as pessoas de abrigo. Porque a criança de 1 ano e 10 meses é muito querida. As crianças mais velhas, não. Sim. Então, a Fernanda... O Gabriel era branco de olhos claros. A Fernanda é negra, né? Uma criança que... ninguém quer falar. Ninguém quer. Então ela tinha essa defesa muito grande. E a gente foi conversar com ela, tudo. Então assim, naquela hora a gente meio que se apaixonou e virou padrinho deles. Qual era a história deles? Por que eles estavam lá? Então, na verdade, a gente não tem muito histórico deles. A gente conhece pelo abrigo na época, que acaba comentando, mas são a maioria, Beto, as crianças são retiradas por proteção. Ou são usuários de droga, ou a maioria são usuários de drogas. A Fernanda falava da vida passada dela? A Fernanda ela foi retirada com 4 anos. Então tá, tem pouca memória. Pouca memória. E as memórias que ela tem, por incrível que pareça, eram boas. E o Gabriel? O Gabriel foi com 4 meses para o abrigo. Juntos, os dois? O Gabriel ficou uns 2 meses internado por desnutrição. E a Fernanda já foi para o abrigo, depois já ficaram juntos. Só que dentro do abrigo há uma separação. Eles foram criados como irmãos.
porque existe uma separação. Até por ser menina, menino. Exato, maior. Maior, tem uma idade mais avançada, ele ainda... Eles não tinham contato. Eles foram ter contatos efetivos, foi com a gente. Na época eram irmãos, porque sabe que são irmãos. Né? Aí depois que a gente conheceu, a gente ficou 1 ano por volta de ser padrinhos. Entramos inclusive com processo, foi entrado com processo de adoção de guarda deles. Só que não foi autorizado. Por que não? Na época o juiz alegou que a gente não tava, que a gente tinha que entrar na fila de adoção. Para você ter uma ideia, o juiz nem olhou o caso, né? Que a gente já estava na fila de adoção. Só que como as crianças não estavam disponíveis para adoção, não teria por que ter a guarda. A guarda pertence ao Estado. Né? Porque por um bom tempo o abrigo ele tenta a reconciliação com os familiares, ou tenta ir para o tio, avô e assim por diante. Achar outras pessoas para ficar ainda no seu núcleo familiar. E não aconteceu. Providência divina, seja o que for, energia, universo, quando eu fiquei apavorado que eles foram liberados para adoção. Só que quando eles caem no cadastro, pode ir para qualquer pessoa. Tá, aí tem a fila. Exato. E por energia do mundo, nós éramos o casal da fila. Aí a gente acabou adotando eles, mas foi tudo. Então vocês adotaram primeiro os dois. Que ano? Foi em 2000. Ele foi oficialmente, deixa eu ver, 2013. Eles foram oficialmente para nossa casa. Nós conhecemos ele desde 2012, indo para nossa casa, final de semana, mas adotados mesmo com a nossa guarda foi em 2013. E como é que foi para a vida de vocês, a sua e do Ricardo, quando os dois chegam? Muda tudo, né, Beto? Hoje eu falo que, no entanto, que houve uma resistência depois para ter outros filhos, porque muda tudo, né? E mudou. Nós tínhamos trabalho, nós trabalhávamos na época com buffet. Na época eu trabalhava com buffet já mais efetivo, ele também, né? E muda tudo. Nós tínhamos quarto que a gente tem que construir, a rotina, tá? E aí, agora nós temos trabalho, temos criança, temos que cuidar, tudo. Tem escola. Tem gente crescendo, tem adolescente chegando. Na época o Gabriel estava com 3 anos de idade e a Fernanda tinha acabado de completar 8. Ia completar 9. Ela ia completar 9. E aí? Creche, alguém para cuidar, né? A minha família não teve muita participação totalmente efetiva na época, justamente estava naquele processo, né? Eles souberam de nada que chegou 2 crianças. E foi quando a gente falou, vocês vão ter que adotar também, se vocês quiserem fazer parte da nossa vida. Foi quando começou tudo, né? Teve uma participação maior. E foi aí que começou. E na época nós tínhamos uma divisão, né? Eu cuidava da parte mais higiene pessoal, de cuidar da educação mesmo. O Ricardo cuidava da escola e dos médicos. Isso durou alguns aninhos, né? Uns 2 anos. Depois já não tinha mais isso, né? Depois era meu mesmo. Era tudo você. Era eu mesmo. E ele virou um pai real, dependente de tudo que aconteceu. O pai era Facebook, né? O Ricardo ele era um pai... Se você olhar todas as entrevistas que nós já demos em vários canais, tudo, o Ricardo é isso, é o social, ele é o midiático. Ele pegou o fato de um casal gay adotar... Que realmente dá visibilidade. É uma grande pauta. Tanto vocês foram bastante pauta. Até que depois vai chegar o Lorenzo ainda. Mas ali dentro de casa, de fato, não existia um pai. O que acontece? O Ricardo ia por um tempo... O Ricardo ele teve essas participações, mas sempre essas participações. Vou ler uma história... Né? Mas a parte prática mesmo, que é acordar, trocar, a atividade escolar, a parte educacional. Cuidar. Não teve. E eu falo com toda a propriedade. Na hora da foto ele estava lá. Estava lá. E eu sei que tem muitas pessoas que falam, mas o Ricardo foi... Realmente, na sua vista, ele era incrível. Mas do que adianta? Realmente, ele foi incrível. Se você olhar todos os pontos, ele ia no médico mesmo. Depois de muitas brigas, depois de deixar a criança pronta, trocada com a bolsa pronta, e falar, você precisa ir no médico, né? Porque não dá para eu ir. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tal coisa, você vai. Você não falou que era Por um tempo a gente começou a ter brigas por causa disso. Mas você não é da educação? Você não é do médico? Eu preciso que você vá. Mas para isso, eu teria que deixar a criança pronta, trocada, arrumada, só ele colocar no carro. Isso quando eu não colocava no carro. Então, assim, o Ricardo, ele tinha toda a parte teórica.
Toda a parte visual, toda a vitrine. Parte visual, a tinha vitrine, tudo. A vitrine social ele tinha. Tinha. Agora, com tudo isso, por que ainda vem mais um? Então, Como é que isso o Lorenzo chega O nisso? que acontece? Até então, eu falo para as pessoas perguntam, mas por que você ficou com o Ricardo, com 2 crianças e não separou? Gente, pergunta para qualquer pessoa. Eu falo para minha mãe, a gente não quer se separar. Aquilo é que eu considero, eu não quero tirar meus filhos do abrigo para viver com um casal separado. Já somos gays. E vamos nos separar? Porque chegou uma época que realmente, com a terapia, meus filhos que importam. Sim. O Ricardo começou a ficar segundo plano. Eu lembro de discussão que nós tivemos que ele falava, mas eu sou o mais importante para você. Eu falei, não, o importante é meus filhos. Não, ele não aceitava as crianças serem mais importantes porque ele veio primeiro. Ele começou a competir com os próprios filhos? Competia. Não é justo, não é certo. Assim, eu que sou o mais importante. Eu falava, não, meus filhos são. Você realmente fez parte de toda essa construção, mas são meus filhos. Mas eu comecei a continuar o nosso relacionamento porque eu não queria separar. Eu não queria que meus filhos vivessem um relacionamento de pais separados. Demorou para eu entender isso, que as pessoas podem viver assim, mas na minha cabeça eu estaria... Seus pais eram separados? Não, meus pais então não. Você trazia... Minha mãe falava que tinha que viver por viver. E fora que você, pelo que você me conta muito aí, você tem uma base religiosa, então isso também mexe muito nas suas decisões. Sim, eu não queria me separar. E eu tinha acabado de construir o que eu sempre quis. Eu tenho um marido no mundo LGBT, né? Nós sabemos que para isso, para a gente, é uma conquista muito grande. Você ter um relacionamento de longa data, com seus filhos, é isso, pronto, conquistei. Entendo o que eu vou falar, mas eu acho que você estava buscando uma... E não estou criticando, é apenas pelo que eu vejo que você está me falando. Você estava trazendo uma heteronormatividade até para você mesmo se sentir mais aceito. Sim. Sei lá, a família margarina, como você Exato. colocou no começo da entrevista, que você buscava uma família margarina. Você conquista. Só que aquilo é uma mentira, ela só dura 30 segundos, nem mais isso. Exato. Mas até então, quando você conquista, até as pessoas podem achar, mas então você queria aparecer. Não. Você quer provar que você é capaz de ter uma família. Sim. Que por muitos anos você é condenado que você vai ser estéril, que você não vai ter, você vai morrer sozinho. É isso que são falados para vocês. E quando chegou aquelas 2 crianças para mim, elas dependiam de mim. Foi um amor assim que... De cara. Não tem explicação, Beto. Primeiro que antes de ir para nós, ficamos 1 ano com eles, né? Já tem um primeiro momento de... Até acho uma palavra horrorosa, de adaptação. Se entenderem, de se adaptarem, tanto isso. eles a vocês como vocês eles a eles. Podem não se adaptarem. Sim. Mas antes mesmo dessa adaptação, nós tivemos um tempo com eles. Eram meus filhos. Vocês tiveram um problema com assistente social, com alguma coisa? Não por ser gay, mas pelo Ricardo ter esse tipo de comportamento? O Ricardo era perfeito. Ele conseguia uma perfeito. nota 10 nessa hora. O Ricardo ele é uma coisa que eu falo para todo mundo e por muito tempo. Você ama o Ricardo. É fácil você gostar dele. Ele diz o que você quer. Mas é difícil permanecer com ele. Pelo que você me fala, ele troca de amigo o tempo inteiro. Exatamente, mas por quê? Você não... toda a parte social, assistente social, o médico, você não convive com a pessoa. Né? Aquele tempo e tá bom. Né? Então, não tem... Conviver com o Ricardo é um período complicado. Você não consegue. Sim. Então, quando as crianças começaram a vir, a gente... Acabou. Ricardo, ok. Você está casado comigo, ok. Mas meus filhos... E ali começou o meu encanto. E eu cuidava deles e amava, e é isso. Aí as pessoas, mas você viveu tudo isso sozinho? Vivi, porque pra mim não era ser pai. Sim, eu cuidava deles e também estava tudo bem. Não tinha uma... Eu falava, mas tem sobrecarga? Tem. Mas qualquer mãe tem sobrecarga. E tá tudo bem. Então eu não via problema do Ricardo não fazer nada. Eu estava fazendo. Era o meu papel, é o que eu amava fazer. Você já estava acostumado a fazer tudo. Até uma coisa que já deve ter aparecido aí várias vezes em arte, mas se os advogados ou a advogada do Ricardo quiser falar por ele, aqui eu acho difícil entrevistar porque ele está preso hoje em dia e às vezes nem liberam. Mas se alguém quiser falar pelo Ricardo, o canal está aberto, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Você já estava acostumado a ser sozinho, a ser o líder. O líder,
Líder é uma palavra muito complicada, parece que ser. Você foi colocado, nem você sabia que não precisa, você podia ter tido uma relação mais equilibrada na vida, mas é aquela relação que você entrou, onde tudo ficava, pelo que você está me contando, ficava sobrecarregando você mesmo. Mas dentro disso, você tinha 2 filhos agora, um marido que não te deu muito apoio lá atrás e continuava não te dando apoio aqui. Como que você vem o Lorenzo? Por que pegar mais um filho? Porque pegar parece foi lá e pegar, não. Por que ter mais um filho? Exato. Então estávamos construindo, eu estava fazendo terapia, então já entendia que a minha família era o que nós tínhamos e está tudo bem. O Ricardo já tinha, inclusive, se assumido já, pessoa poliamorosa, então era uma coisa que já estava em taça, já era Ele complicado. falou para você, eu sou poliamoroso? Foi uma época que eu descobri uma das traições dele, e ele, eu sou poliamor, esse é meu jeito, ele trata muito Gente, eu não conheço muito todo o histórico de uma pessoa que é poliamor, mas para mim eu entendo que é um estilo, é uma situação, você determina viver dessa forma, né? E você pode ser monogâmica, que é uma pessoa poliamorosa, inclusive pode ser monogâmica. Numa relação pode ser poliamorosa, mas pode ser monogâmica. Ele falava que ele misturava muito com gênero, como transexual e poliamoroso. Ele colocava na mesma... Não entendi. Ele se colocava... Ele falava que ele era transgênero? Não, ele falava que ele era uma pessoa poliamorosa. Ou seja, ele que ama a mesma tudo. coisa... Ele tem vários amores. Isso, mas que é a mesma coisa que um trans. Não tem como correr disso, não tem como... Ah, tá. Não, você entendeu o que você quer dizer. Ele coloca na é uma mesma condição dele. Isso, como... Além de... Você se coloca numa outra caixa, mais dentro que isto eu não consigo mudar, porque faz parte do meu ser. Exato. Então, eu sei amar muitas pessoas e muitas pessoas podem me amar, mas pelo jeito ele queria ter uma relação poliamorosa com você, ou ele queria eu tenho você, tenho esse, tenho esse. Porque o poliamor, de fato, as pessoas vivem conjuntamente, pelo que eu já li, já entendi. Dele era tipo isso. os trisais que tem hoje, tem essas possibilidades. O que ele queria, na verdade, é assim, eu tenho todo mundo, mas todo mundo só me tem, é isso? Chegou uma época a nossa separação final, antes de tudo isso, foi justamente porque ele queria que a gente vivesse essa relação e tudo mais. Uma relação aberta entre vocês. Entre trisal, eu não queria. Mas, enfim, eu já não ligava mais. Sabe, as mentiras dele sobre traição, sobre as coisas, já não me incomodava mais, sendo Beto bem sério. O meu foco era meus filhos, acabou. O que ele fazia já não era mais... Não era sobre mim, era sobre ele. E você estava na terapia, você Eu descobriu estava, que ele já tinha né? ido embora, você estava na terapia, descobriu que o que você queria era ser pai, seus 2 filhos, e aí que vem o Lorenzo, é isso? Olha só, aí eu decidi que não queria mais, que eu ia ser um pai, só com meus filhos a gente vai se separar. Ok, Ricardo, você me traiu, você quer viver a sua vida, então você vive, eu não quero viver essa relação, e nós nos separamos, foi 2018. Que aconteceu isso. Então eu já decidi que ele ia sair, eu ia ficar com meus filhos e acabou. Ele, não é certo, eu quero você, eu te amo e tudo mais. Mas eu não vou voltar, Ricardo. Ponto final. Eu vou viver agora com meus filhos, e é isso. Não fica tranquilo, depois a gente conversa sobre o que vai acontecer. Você queria que ele saísse de casa? Na época eu queria, porque eu estava com meus filhos, falei, se eu vou ficar com meus filhos, né? Você sai, você vive com quem você quiser. E na época, inclusive, nós tínhamos já o salão, na época nós estávamos já com salão de festa, tudo, e lá ele até chegou a dormir lá, inclusive, que tinha lá um lugar que dava para ficar, ele até chegou a ficar lá, esse período separado, foi uns 15 dias. Até que um dia ele pegou, e meu sonho era o quê? Que ele largasse todo mundo, vivesse comigo, né? Eu queria casar na igreja, assim, não na igreja, né? Mas queria aquele ritual religioso, tudo, mas ele nunca quis. Mas vocês foram casados? Você casou civilmente? Civil, inicialmente. Como religioso? Tem igreja que hoje em dia já está... A ICM, por exemplo, é uma das igrejas que fazem, né? Mas mesmo se não fosse na igreja, poderia ser um celebrante, enfim, eu queria só o ritual de casamento. Sim. E nunca quis, pois ele foi, eu lembro, ele pegou, contratou orquestra, fez amigos, fez aquele pedido de casamento na frente de todo mundo e pediu para eu voltar para ele. Eu, idiota... Voltei. Eu vou casar, né? Sim. Na época eu lembro que o pessoal até deu risada que eu demorei para responder, né? Que eu já tinha decidido que eu não ia voltar. Voltei. 1 ano depois a gente casou nesse religioso, inclusive. E foi quando a gente viajou para fora. E quando nós viajamos, decidimos que não ia voltar, que não queria ficar mais no Brasil, que nós íamos vender tudo e ir embora. Para onde?
A gente ia para a França na época. França? Por que França? É um Porque a gente viajou para lá. E toda a pesquisa em questão de recepção, a família gay e tudo mais, era bem ativa, tinha ajuda, enfim, tem várias situações, projetos bons para isso. Mas vocês falam francês? Eu digo assim, porque uma coisa é você ir para Portugal, outra coisa, França, às vezes você precisa ter uma conexão maior ainda, não? Então, nós decidimos que nós íamos com a cara Você ia para lá e acabou. Tinha alguns amigos com 2 lá. filhos. Ainda só tinham 2. Lá. Então, isso, nós tínhamos alguns amigos lá de apoio. E também tinha uma instituição na época, não lembro o nome hoje, mas tinha uma instituição que ajudava, tudo mais. Né? E na época que nós vimos a questão do governo, que nós vimos, tinha bastante apoio lá. Então, vamos vender tudo, vamos com isso. Se não der, a gente volta. A gente vai vender tudo que nós temos do buffet, tudo. Vira, no mínimo, uma boa experiência. Exato. Vai estar aqui, minha família está aqui, é só voltar para o meu país. E foi o que a gente decidiu, quando voltou de lá. Aí foi quando apareceu uma ligação. A gente estava no lua de mel. Aí falaram que nós estávamos ainda na feira de adoção, tinha deixado. Sabe aquela, eu até uso que não tinha feito a lacreadura, eu tinha deixado lá. Eu tinha deixado a ficha lá e falei, deixa aí, demora, é um processo longo, gente, para entrar na adoção. Não é fácil. Isso é que ano? Isso foi em 2019. Então, em 2013, chegam o Fernando e Gabriel. Fernando e Gabriel. 5, 6 anos depois, Isso. 6 anos depois, chega o Lourenço. Aí chega uma ligação, até então uma ligação. Primeiro chegou a ligação, é verdade. Aí aí nós já tínhamos decidido, não vamos ter outro filho, né, Ricardo? É óbvio que nós vamos ter outro filho. Nós nem queríamos ficar mais no Brasil, ia demorar um tempinho, né, porque nós tínhamos ainda um ano ainda. Você não quis nesse primeiro momento? Não quis. Era uma decisão que não tinha. A gente tinha mais um ano ainda para vender as coisas, para terminar contratos, então ia demorar para a gente ainda ir embora. Não vamos. Era um ano mesmo que a gente tinha decidido que ia mudar. Aí, então nós vamos lá, nós temos que ir lá, pessoalmente, e nós vamos então falar que nós não queremos. Beto, quando cheguei lá, e quando mostrou a foto, não tinha como eu falar não. Eu era o terceiro da fila. E existe todo um processo de rejeição, né? Porque se você é o terceiro da fila, 2 já recusaram. Seja por cor, seja por gênero, seja por qualquer outra coisa. É o Lourenço. Como? Eu não tinha condições de falar. Chegou com quantos anos? Ele tinha quanto tempo? Chegou com 3 meses. 3 meses. Aí eu olhei, Beto, não tive. Eu falo muito para as pessoas que para mim eu não tenho nada contra as determinações, as leis, não é sobre o aborto, a legalização, não importa isso para mim. Mas eu não tenho coragem de abortar. E para mim era sentimento de abortar. Um filho acabou de chegar na sua porta e você vai abortar isso. Só porque eu tenho direito de escolha, né? De olhar para uma criança como um catálogo e dizer que eu não quero. Meu Deus. E eu não consegui. E o Lourenço chegou. Eu cuido de 2, cuido de 3. Realmente cuidei de 3 mesmo. Foram noites assim, 3 meses. Eu nunca tinha passado por essa experiência de recém-nascido. Então bebê ainda, né? Cólica, dor, foi bem puxado. Bem e o puxado. Ricardo? Ele topou, ele quis? Ricardo já queria antes. Quem batia o pé para falar que não era eu, né? Porque isso daria mais visibilidade, mais matéria, é isso? Tanto que eu brigava muito. Ricardo, eu quero, lógico que você quer. Lógico que você quer. Né? É só mais um. Não faz diferença para você. Para ele não faria diferença. E o Lourenço, Beto, é engraçado. Meus filhos, a Fernanda e o Gabriel, foram muito amados. Mas o Lourenço foi amado por todo mundo, Beto. Quando eu liguei, falei, inclusive para minhas irmãs, chegou o Lourenço. Eles nem sabiam, porque nem a gente sabia. A gente chegou lá e já foi pegar, já veio com a criança, literalmente, vamos no abrigo e vai retirar, porque para não ter protelação de tempo no abrigo. Lógico, ainda mais 3 meses. Exato. Quando a gente chegou em casa, a Beto estava lotado, a casa. E desde então, o Lourenço foi a pessoa, eu acho que, eu tenho meus outros filhos, mas eu acho que nunca foi tão abraçado como o Lourenço foi. Claro, o fator de ser uma criança ajuda muito, mas eu acho que tinha mais do que isso. E a Fernanda e o Gabriel gostaram da ideia de ter mais um irmão? A Fernanda não ligou porque era um menino. Então,
Para ela não ia ter concorrência. Exatamente. Ela era mais velha e mulher, para ela tá tudo bem. O Gabriel ficou com ciúmes por um bom tempo. Deu Afinal, ele virou o irmão do meio, né? Eu sou irmão do meio, eu sei. Eu gosto, não tem problema nenhum. Mas eu sei que tem uma coisa. Quanto tempo de diferença? Era grande já a diferença entre o Gabriel e o Lorenzo. O Gabriel já estava com seus 8, né? Ele tinha 5 anos, né? Não, era um bebê. Mas ele me ajudava. A gente começou a cuidar da educação nesse sentido. O Gabriel me ajudava. Na verdade, todos os dois me ajudaram muito. Então, assim, eu falo, se eu tivesse que deixar com o tempo, se eu tivesse que deixar o Lorenzo com o Gabriel ou com o Ricardo, com o Gabriel. Deixa com o Gabriel, tá. Exato. O Gabriel sabia onde tinha fralda, o Gabriel sabia tudo. Tudo. E aí chegou, então, o plano de ir embora para a França morreu. Continuou. Ah, continuou tendo? Continuou. Eu não queria mais ficar aqui. E para mim era um refúgio. Hoje eu entendo que era um refúgio. Era uma forma de fugir de tudo que tinha aqui referente à vida do Ricardo, à nossa vida. Que eu queria realmente... Era quase um restart. Eu acho que era essa sensação. Eu não ligava, Beto. A minha intenção, vou lá limpar banheiro, vou lá cuidar de não sei o quê. Eu não ligo, Beto. Eu só quero viver e oferecer coisas diferentes para meus filhos. E foi isso. E a gente continuou com o mesmo projeto. Aí veio a pandemia. E a pandemia revela para todo mundo quem é, né? Não tem jeito. Muitas pessoas teve muitas separações, né, nessa época. E realmente faz todo sentido. E fechou tudo. Nós estávamos com a mala pronta. Vocês trabalhavam com evento, né, além de tudo, com festa, com isso, aquilo. Mas vocês estavam com mala pronta para ir para a França. Mas em dezembro a gente fez o último evento. Nós já tínhamos feito o último evento. Dezembro de 2019. De 2018, né? 2019, não. Não, a pandemia começa em 2020. 2020, né? Então é isso. Em janeiro de 2020... É que a gente perdeu a noção de tempo. Dezembro de 2019 foi o último evento que eu tive. Em 2020 veio a pandemia. Eu já tinha decidido que em 2020, janeiro, nós íamos fazer o aniversário do Lorenzo, em fevereiro aqui, que foi ele completou 1 ano, porque aí as pessoas meio que se despediriam e a gente iria. Tava com a mala pronta e sacada. Fevereiro ainda dava, porque foi depois do Carnaval que o Brasil começou a fechar. Então, tinha que ser, até a Covid chega depois do Carnaval no Brasil. Então... Mas foi 2017 de fevereiro, o Lourenço faz aniversário. Dia 25 de fevereiro, o Lourenço faz aniversário. Nós íamos na semana seguinte. Fechou tudo. A França já não recebia, ninguém mais recebia. Por causa da... a Europa já estava fechada. Exato. O Brasil começou aí depois do Carnaval. Aí foi quando foi o terror mesmo, que aí a gente mudou, a gente já tínhamos entregado a casa. Vocês já tinham vendido a casa. Já tínhamos entregado tudo, carro, tudo. Aí nós ficamos um tempo na casa do meu sogro, na época. Só que aí não dava tanto mais tempo, porque a ideia era ficar 1 mês, né? Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E foi quando a gente foi para outra casa. Que é onde aconteceu.